Iniciaremos agora mais uma sessão do Poder Legislativo Municipal de Santa Rita do Pardo. Para melhor aproveitamento dos trabalhos, pedimos, por favor, a todos que desliguem seus aparelhos celulares ou, se necessário, coloquem no modo silencioso. Boa noite a todos. Peço ao primeiro secretário verificar a lista de presença. Senhor presidente, 9 vereadores assinou o termo de presença. Havendo o número legal de vereadores presentes, com as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Questão de ordem. Solicito dispensa das formalidades regimentais ouvindo o plenário, senhor presidente. Consulta o plenário pelo requerimento verbal do vereador José. Aceito, vereador. Dando início ao expediente, solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 015/2020, de 1 de junho de 2020. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2020, às 19 horas, reuniu-se na sala das sessões Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, a Câmara Municipal de Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul. Os vereadores Antônio Coral Costa, Clodenide Ferreira de Freitas, Aimee Monique Castro Lima Garcia, João Freire Leite, José Messias de Souza, Josué Nogueira Martinez, Luiz Carlos do Prado Rodrigues, Rui Fernandes Castelo Branco e Tereza de Jesus da Silva Souza. Verificando haver número legal de vereadores presentes, o presidente da mesa diretora, vereador Rui Fernandes Castelo Branco, declarou aberta a presente sessão ordinária. Logo após, o vereador Josué Nogueira Martinez solicitou ao presidente que ouvisse o plenário sobre a dispensa dos ritos iniciais, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Dando início ao expediente, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Josué Nogueira Martinez, que efetuasse a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o presidente colocou a ata em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Dando continuidade, o presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura dos pareceres das comissões permanentes referente ao projeto de lei ordinário número 01/2020. Em seguida, o presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura das indicações 026, 28 e 29 de 2020 de autoria dos vereadores Clodenide Ferreira de Freitas e Aimee Monique Castro Lima Garcia. Não havendo mais matéria a tratar durante o expediente, o presidente deixou a palavra livre aos senhores vereadores e solicitou àqueles que quisessem fazer uso da palavra que fizessem suas inscrições junto ao primeiro secretário, e que o tempo máximo para discurso é de 5 minutos para cada vereador. Fizeram uso dos vereadores João Leite Freire, Clodenide Ferreira de Freitas, Aimee Monique Castro Lima Garcia e Josué Nogueira Martinez. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para fazer uso da palavra livre, em atendimento ao disposto no artigo 64 do Regimento Interno desta Casa de Lei, e verificando haver quórum para deliberação, o presidente declarou aberta a ordem do dia e comunicou as matérias a serem deliberadas. Dando continuidade, o presidente colocou os pareceres das comissões permanentes referentes aos projetos de lei ordinária número 01/2020 em discussão. Não havendo vereador a fazer a discussão, ou melhor dizendo, não havendo nenhum vereador a fazer o uso da discussão, o presidente colocou os pareceres referentes ao projeto de lei 01/2020 em discussão. Não havendo nenhum vereador a fazer o uso da discussão, o presidente colocou os mesmos em votação, sendo aprovado por todos os vereadores presentes. Com a aprovação dos pareceres, o presidente solicitou ao primeiro secretário que efetuasse a leitura do projeto de lei número 01/2020, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021. Por questão de ordem, com base no artigo 170 do Regimento Interno, o vereador Clodenide Ferreira de Freitas requeriu ao presidente a dispensa da leitura do referido projeto de lei. Após consultar o plenário e não havendo objeção, o presidente dispensou a leitura do mesmo e o colocou em discussão. Após a leitura, o presidente colocou o projeto de discussão em discussão. Melhor dizendo, após a leitura, o presidente colocou o projeto de lei em discussão. Não havendo nenhum vereador a fazer uso da discussão, o presidente colocou o mesmo em votação, sendo aprovado pela totalidade dos edis presentes. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, o presidente fez suas considerações finais e declarou encerrada a presente sessão. Às 20 horas e 10 minutos, foi determinada a lavratura da ata que vai por mim assinada e pelos demais vereadores. Sala das sessões Antônio Arcanjo dos Santos Júnior, da Câmara Municipal, vereador Alfeu Cândido, em Santa Rita do Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul. Primeiro dia do mês de junho do ano de 2020. Coloco a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. É aprovado por todos os vereadores. Peço ao primeiro secretário que efetue a leitura das indicações em pauta. Da indicação em pauta. A indicação é número 27, autores José Messias de Souza. Ou melhor dizendo, autor. Indicação:
Indicamos a mesa na forma regimental que seja encaminhada e expedida com mensagem e cópia ao excelentíssimo senhor Cacildo Dagno Pereira, prefeito municipal, no sentido de asfaltar a rua Laurentino de Oliveira Lima, Sala das Sessões Antônio Cândido dos Santos Júnior, 28 de maio de 2020, justificativa. Essa indicação se faz necessária tendo em vista a dificuldade para trânsito dos veículos nesta rua, sendo ela de paralelepípedo, e os mesmos já estão desgradados devido às diversas manutenções já feitas nesta rua, deixando ondulações e buracos, sendo péssimo para as circulações dos nossos munícipes, vindo assim com asfaltamento desta rua melhorar o trânsito no centro da cidade, nos demais bairros, visto que essa rua é uma das mais longas do nosso município, cortando do início ao fim e sendo rota para os bairros. Na certeza de contar com as vossas colaborações, reiteramos os protestos de elevada estima e consideração. Assina a indicação, assina o vereador José Messias de Souza e vereadora Tereza de Jesus da Silva Souza. Deixo a palavra livre aos senhores vereadores. Quem quiser fazer uso, tem 5 minutos e faça suas inscrições junto ao primeiro secretário. Vereadora Monique. Pastor. Luiz. Messias. Colibrinho. Tereza. Com a palavra, vereadora Monique. Primeiro era o Luiz Carlos, né? Boa noite a todos os presentes. Essa ocasião eu queria aproveitar até para fazer um pedido que fosse constado em ata à presidência da casa em relação à pauta dos trabalhos. Consultando o regimento interno e até ouvindo os colegas vereadores, nós observamos que o regimento ele cita nos artigos 167 e 168 do regimento interno, que a pauta teria que estar organizada 24 horas antes para que pudesse estar indo para votação em plenário, os trabalhos que forem ser discutidos no plenário. E isso ocorreu com outros presidentes nessa legislatura, a gente sempre teve acesso à pauta com anterioridade para poder estar se preparando, e não está ocorrendo na presidência de Vossa Excelência. E isso está dificultando muito o trabalho nosso, enquanto legislador, e também a transparência do trabalho, que está dando aí, né, o que está acontecendo para a população. A gente nunca sabe, como ocorreu na segunda-feira passada, nós estávamos, e vem ocorrendo ao longo desse ano, nós ficarmos sabendo da matéria a ser votada na hora da sessão. Então, eu gostaria que Vossa Excelência cumprisse o regimento e deixasse à disposição dos colegas vereadores 24 horas antes a pauta que será votada e os trabalhos para a próxima segunda. Em relação ao estado de calamidade, que eu até fiquei muito surpresa quando abri o portal da transparência e me dei conta do decreto de estado de calamidade pública aberto pelo município. Porque é claro
que nós não estamos vendo, vereador Luiz Carlos, ou estamos vendo pouca movimentação em relação à prevenção do Covid-19. Nós não estamos vendo investimento algum em relação a isso, a não ser o investimento humano que o servidor está fazendo quase que por conta própria. E aí você vê um estado de calamidade. Quando você liga a televisão, vereador Messias, o que a gente tem visto, em geral, as prefeituras que têm aberto estado de calamidade, muitas vezes é para roubar, vereador Cabecinha, facilitar o roubo do dinheiro público, facilitar você dar faturamento em obras públicas, compra sem o devido processo de licitação, porque o estado de calamidade, o estado de emergência, é para que essas coisas ocorram rápido, porque o município está precisando disso. E engraçado que nós não tivemos nenhum caso, graças a Deus, do Covid-19, e mesmo assim declaramos estado de calamidade pública. Isso vai abrir o município para receber outras verbas. Mas aí eu pergunto, precisa? O que está sendo feito com a verba que nós temos? O que está sendo feito com a verba que nós já temos no município em relação ao Covid, já que esse estado de calamidade é para prevenção do Covid e combate? Então, eu fico muito triste e vejo que o estado de calamidade em que nós vivemos hoje é um estado de calamidade de administração pública. Esse é o estado de calamidade. Se você vê, se vocês veem o tapa-buraco que foi feito na minha rua, é vergonhoso. Emergencial ou não, é vergonhosa a qualidade daquele tapa-buraco com o município, com o recurso que tem. É vergonhoso, vereador Cabecinha, a gente vê os servidores nossos dizendo que as empresas que vêm prestar serviço aqui no município fazem um serviço porcaria e que depois eles, sem receber R$1 a mais, têm que ir atrás limpando o serviço dessas empresas. É vergonhoso nós abrirmos um estado de calamidade e obras continuarem no município, sem o menor cuidado em relação ao Covid. Então, estado de calamidade é você reformar 1, 2, todo final de mandato aquela praça é reformada. É vergonhoso você gastar um valor de 600 mil ou mais, porque sempre aqui é mais R$1 milhão, sempre os aditivos são quase que daí metade ou mais da metade, né, que a gente tem visto os recursos gastos com aditivo de obras. Então, isso representa um estado de calamidade verdadeira. Então, eu gostaria muito que os gestores do Executivo hoje, falo prefeito e secretários, que tivessem um pouco mais de compromisso com o recurso público, principalmente quando você abre um estado de calamidade sem mostrar nada para a população. O porquê está abrindo, no que vai ser gasto, no que vai ser investido. A falta do processo licitatório não te exime da transparência. Tem que ter transparência. E eu falo isso porque acabo de receber, o pessoal que está assistindo, um ofício do senhor secretário-geral me informando aonde que ele esteve no dia em que foi envolvido no escândalo com um servidor público, que era dia 9 e era feriado, né? Pois, pasme, pastor João Leite, o prefeito disse que não sabia e que ia perguntar ao secretário onde ele estava. E agora o secretário me disse no ofício que foi no cartório e num negócio de imóvel, que está aqui no ofício. Sendo que, no momento, nós estávamos já em estado de emergência, em que as pessoas estavam falando para que as pessoas não pudessem sair do município para que se prevenissem em relação ao Covid. E eles foram visitar cartório e tal. Mas não fala o que foi fazer. Então, o prefeito não sabia, o secretário vai responder ao legislativo e também não fala o que foi fazer, aonde foi, o que foi buscar.
Então, isso sim é um estado de calamidade pública, de gestão pública. E é disso que nós precisamos agora, porque eu volto a dizer, recurso, orçamento, a casa dá. Recurso, tem a indenização da SESP, que eu já nem sei mais se tem. Hoje não posso responder, porque ainda não existe transparência no portal da transparência em relação ao recurso da indenização. Então, não posso dizer o que tem. Boa noite e muito obrigado pela presença de todos. Com a palavra o vereador Colibri. Com a palavra o vereador José Messias. O senhor tem 10 minutos, vereador. Boa noite a todos. Cumprimento aqui meus companheiros vereadores, nosso presidente desse legislativo, todos aqui que compareceram aqui na sessão, o Ender. E eu quero falar, vereador Josué, o Rui, vereadora Tereza, e aonde nós inauguramos uma ambulância zero no Mutum, um assentamento com 700 famílias, que vai atender toda aquela população e a região de fazenda. Uma ambulância que custou mais de 250 mil, mas o prefeito Cacildo é caprichoso, deixou o cartão de abastecimento, deixou um seguro, um dos melhores seguros, vereador Cabecinha, para aquela ambulância, certo? E nós tem lá, naquela região, 2 ambulanceiros, que atende aquela região, né? Então o Serginho e o outro ambulanceiro é o Baixinho, que faz um ótimo trabalho naquela região, né? Então, fiquei muito feliz, Josué. O Rui, nosso presidente, estava lá também, a vereadora Tereza, naquele momento. Fiquei feliz. E falar... A gente tem que... Hoje, vereador Loló, eu fiquei um pouco triste numa situação. Eu fiz uma visita para um produtor rural e o coloral dele custa R$2, vereadora Monique. E o produtor me reclamou, vereador Toninho. Você é produtor, é lavorista, você sabe da situação. Eu fui lavorista há mais de 30 anos, nos Lima, no Seu Basílio, no Arani, no Seu Basílio e no Celício. Trabalhei 30 anos com essas famílias. E eu vi, vereador Toninho Colibri, o vereador me questionou, o produtor me questionou, que ele teve que pagar um frete para levar o coloral dele. R$2. O coloral custa R$2 o quilo de coloral. E eu falei, mas qual foi o problema que aconteceu? Aí ele me questionou, um produtor de Santa Rita do Pardo e um de São Tomé. Ele falou que a gerência de produção falou que não podia, o caminhão não podia atender porque estava faltando um pneu para o caminhão, a gerência de produção. Mas para aí, eu entendo que a gerência de produção, lá tem um agrônomo, lá tem um técnico agrícola, lá tem uma equipe para atender. E ver a situação, resolver os problemas que está acontecendo. E eu fiquei chateado com a situação. Por que não atendeu o coitadinho? Eu fiquei com dó do produtor. A lavoura é tão difícil. Uma diária hoje, vereador Colibri, você sabe de uma diária quanto custa. E o preço não tem preço. Quando a lavoura produz, quando a lavoura produz, ela não tem preço. Quando não produz, ela tem, o valor vai lá em cima. E o nosso produtor pagar um frete, eu acredito que um frete hoje é R$2,50 o quilômetro. E o quilo do coloral, R$2. Mas para aí. Então eu tenho certeza que o prefeito Cacildo não sabe o que está acontecendo. Então eu preciso que esse pessoal, da gerência de produção, que age mais, resolva os problemas que está acontecendo. Que isso não é... Eu fiquei triste. Porque eu fui produtor, Toninho Colibri, também.
Cedido, Toninho, vereador. Falta de gerência e falta de dar oportunidade a essas pessoas que ainda lutam, que estão plantando. Porque nós estamos aí, ó, com um punhado de micro-ônibus parado, é o mesmo pneu. Se tivesse atitude, se tivesse vontade, tinha feito o serviço. E eu gosto de falar, mas gosto de falar nessas horas, porque coisa errada não pode estar continuando. É falta de gerência, é falta de atitude. Obrigado. Parabéns, vereador, pela sua fala, que você é produtor, você sente na pele. Igual eu também, eu fiquei chateado. E tem um projeto de plano de carreira dos professores que vai estar passando por aqui. E se os professores, a cada um que é doutor, juiz, advogado, governador, passou pelos professores, eu valorizo essa classe dos professores. Porque o professor, vereadora Monique, ele tem que ser valorizado. Se esse projeto tiver uma perca de R$1 para um professor, eu voto contra. Certo? Então, analise bem o que vai estar passando por aqui. Que eu tenho um mandato, eu fui eleito pelo povo, e quem me elegeu foi o povo. Eu quero estar junto com o povo. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite. Com a palavra, a vereadora Tereza. Vereador Josué, o senhor tem 10 minutos. Quem que é essa máscara aqui, cor de rosa aí? Troca aí pra mim. Troca aí. Uau. Senhor presidente, colegas vereadores, acompanhei o discurso de Vossa Excelência, vereador, com todo respeito, mas não compreendi muita coisa não. Mas é o seguinte, a palavra é livre, né? Pensamentos democráticos. Eu quero dizer aos colegas vereadores que nessa ida nossa na capital, nós protocolamos documentos de pleitos já nossos, existentes, dos colegas vereadores, e que, devido à busca desses recursos, e agora eu, vereador Lolói, eu trabalho assim, eu documento, eu vou até as coisas efetivar. Mas tem algumas coisas que não foram efetivadas ainda, mas eu sei que quem conseguiu esse recurso, com hoje a ministra, anteriormente a deputada federal Tereza Cristina, foi o Messias, a Tereza e o nosso vice Milton. Mas, como nós trabalhamos de uma forma comum para atendimento de todas as classes, nós documentamos um ofício especial ao excelentíssimo senhor Murilo Zaúde, vice-governador e secretário estadual de infraestrutura, CEINFRA. Pavimentação asfáltica da drenagem de águas pluviais na rua Tenente Suame, de Gusmão Castelo Branco e Elvira Castro de Araújo, e é um convênio do Sincov 8.826.903/2016. Assine este ofício o vereador Josué Nogueira Martinez, Tereza de Jesus da Silva Souza, Creudeni de Ferreiras de Freitas, Rui Fernandes Castelo Branco, Antônio Coral Costa e José Messias de Souza. Aguardamos uma resposta, porque é um ofício, e a oportunidade, vereadora, de deixar a gente cobrar também junto com vocês, que foi uma emenda, né, de R$500 mil, que foi trazida através do gabinete de vereador de vocês. Mas a gente soma para as forças se unir. A outra ofício que nós protocolamos, não tão diferente
de quando nós iniciamos a ideia e o projeto da pavimentação da 338 Santa Rita a Bataguaçu e também da MS 040 Santa Rita do Pardo, próximo a Campo Grande, aproximadamente mais de 200 quilômetros, 225 quilômetros de pavimentação. Nós tem também o nosso pedido e hoje nós somamos também, oficializamos o vice-governador, que é secretário estadual, para dar continuidade na MS 040, do trevo aqui de Santa Rita até chegar a Brasilândia. Muitos vão falar assim, mas é um ano, né? É um ano, é o final do mandato, mas nós conseguimos as 338, nós conseguimos a MS 040 a Campo Grande, nós conseguimos a Câmara de Vereadores, nós fizemos reuniões aqui regional com mais de 25 vereadores e nós tivemos êxito. O presidente era o pastor João Freire Leite e nós tivemos êxito nas coisas que foram dessas reuniões encaminhadas e nós fomos ouvidos, né? E a gente tem certeza que nós não podemos deixar esse pleito, esse trabalho que é dessa Câmara, deixar de não estar pedindo e solicitando. Então assina também Josué Nogueira Martinez, a Tereza de Jesus da Silva Souza, Clodenito Ferreira de Freitas, Rui Fernandes Castelo Branco, Antônio Coral Costa e José Messias de Souza. Inclusive, nós estamos agendando com o secretário, que ele não se fazia presente naquele momento que nós estivemos lá, mas ele vai estar possivelmente nos atendendo essa semana e nós vamos solicitar uma audiência pública regional, movimentar os vereadores de Brasilândia, os vereadores que têm interesse que essa conclusão, porque nós vemos Brasilândia, Paulicéia, e um investimento muito alto naquela ponte, e resta só esses 90 quilômetros para concretizar, né, efetivar a MS 040. Vemos que é uma área de grande produção, né, e nós temos ali uma área que gera muito riqueza para os municípios de Brasilândia e Santa Rita do Pardo. Então nós vamos estar conversando, se for confirmada, nós vamos pedir uma audiência pública. Construção do anel viário em torno de Santa Rita do Pardo. Assina Josué Nogueira Martinez, Tereza, Cleudenide, Rui, Antônio Coral Costa e o Messias. Nós sabemos, nós conhecemos que quando o ex-governador André Putinelli fez a rodovia MS-040, por ele mesmo dito que o financiamento saiu através da época o senador Delcídio do Amaral, e que ficaria um valor, não sei se os vereadores lembram, para realizar, não sei se os vereadores lembram, para realizar esse desvio, mas na troca de governo não foi feito, e não é por isso que a gente, mais uma vez, busca para que, agora ainda mais, que de um matadouro, uma grande indústria que emprega mais de 100 pessoas, é necessário que nós buscamos, nós, a classe política, a efetivação do anel viário para atender aquelas empresas que ali estão estabelecidas. Então, esses vereadores pensando, e já há muitos anos trabalhando, nós nunca desistimos, né, daquilo que nós somamos para buscar, para que seja realizado para a população. Da mesma forma, não mesmo já sinalizado pelo senador Nelson Trade, a patrulha mecanizada, que é, aqui já está, Santa Rita, Agricultura, senador Nelsinho, está o número do processo do Sicov do ano de 2019. Desde o ano de 2019 nós estamos buscando esse trator agrícola, grade, carreta, calcareadeira, ensiladeira, colhedora de forragem, que vai ser entregue pelo governo do estado. A situação será entregue por quê? Por causa da pandemia, houve isso aqui é coisas que nosso município vai receber. E nós assinamos juntos também, todos os vereadores que foram citados, aqui Josué, né, Rui, Antônio Coral, Messias. Nós temos também
intercedido para que as nossas ruas sejam pavimentadas, que no meu pensamento teria que ser a saúde, ter dado um grande avanço, mas nós não somos secretários, nem de finanças, nem de obras, nem de saúde, nós somos Câmara, nós registramos a nossa vontade, que é a vontade popular, mas a gente está pedindo ao prefeito que lance um procedimento que tenha pelo menos 2 ou 3 linhas de frente nessas ruas a ser pavimentada da cidade. E tivemos com o engenheiro, marquei o nome dele ali, engenheiro. Marcamos com o engenheiro Jaciro Maia, o engenheiro, e tem a Renata, arquiteta. Nós marcamos para conversar com ele através da assessoria do prefeito, na pessoa do controlador Paulinho do hospital, e o prefeito nos atendeu, estava comigo na reunião, o presidente da Câmara, Messias estava, Toninho estava, quando o Jaciro Maia, o engenheiro, e não é diferente do que a gente anunciou, fazer um levantamento geral, um pente fino, geral, como está todas as obras, todas as obras. Senti assim, uma pessoa, uma pessoa preparada, uma pessoa que realmente sabe o que faz, e técnico, não político. Nessa área tem que ser a vocação daquilo que faz, que é o que nós queremos. Parte de política faz nós, né? Então nós estamos aguardando, né, esse levantamento de todas as obras, todas as situações que elas se encontram, né? Tudo, um raio-x. E a gente, é lógico que pediu verbalmente, não temos documento, mas nós já havíamos anunciado que a gente ia fazer essa solicitação. São coisas que nós acreditamos que é importantíssimo para esta casa. Até então, é muito comum a gente ouvir nas redes sociais, ou alguém até falando para a gente, que onde está o dinheiro que nós tanto lutou, tanta reunião nós tivemos, foi mais de 20 anos para nós conseguir esses 36, quase 37 milhões, aonde eles estão efetivados. No início, mensalmente, era apresentado para nós uma folha, mas nós não temos mais, nesta casa, eles não têm mais informado. Então nós pedimos também que seja, né, colocado, assinado, né, por todos os setores responsáveis desse dinheiro. Assim como eles iniciou, que eles também façam essa informação para casa. Porque é muito triste quando alguém fala assim, o dinheiro já sumiu, né? O cavalo passou arriado e agora já não tem mais esse dinheiro, né? Uma vez falaram nessa tribuna que o gato tinha comido o dinheiro, né? Os vereadores antigos lembram disso aí, o gato comeu, deu uma repercussão e tanto. E depois, então a gente não quer que as pessoas, principalmente os munícipes de bens, né, que eles sejam informados e não sejam enganados por pessoas desinformadas ou pessoas interesseiras no seu próprio umbigo, em degrenir a imagem do Poder Legislativo, né, de não ter a informação. O que nós podemos fazer é ter a informação, né, porque nós não podemos executar. Que Deus nos abençoe. Passando a ordem do dia, em atendimento ao artigo 164 do nosso regimento interno, determina o primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Mais 5 minutos.
Não? Senhor presidente, Antônio Coral Costa. Clodenide Ferreira de Freitas. Presente. Aimee Monique Castro Lima Garcia. João Freire Leite. José Messias de Souza. Josué Nogueira Martinez, presente. Luiz Carlos do Prado Rodrigues. Rui Fernandes Castelo Branco. Presente. Tereza de Jesus da Silva Souza. Havendo quórum para deliberação, declaro aberta e não havendo a ordem do dia, não havendo matéria a ser deliberada, agradeço a presença de todos e declaro encerrado.